Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida e nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura do Evangelho de Lucas. Hoje vamos aqui terminar o capítulo 17, vamos ler ali do verso 20 ao verso 37, quando Jesus é interrogado pelos fariseus com respeito ao reino, quando viria o reino de Deus, tá? Nós vamos ler aqui a partir do verso 20, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e lembre-se que estamos de segunda a sexta-feira, sempre colocando aqui no canal às 6 horas da manhã uma leitura da palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, e uma oração, tá bom? Diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, tá? O reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções, algumas Bíblias traduzem como no meio de vós ou entre vós, tá? E o que quer dizer isso? Sabe, quando nós lemos ali em Lucas, Jesus curando um endemoniado, e os religiosos, esses mesmos religiosos, rejeitam Jesus, lá no capítulo 11, verso 20 de Lucas, ele disse: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus chegou na primeira vinda do Senhor Jesus, ainda que esse reino não se manifestou ainda na sua plenitude, e isso acontecerá na sua segunda vinda, tá? Mas o reino de Deus já se inaugurou ali na primeira vinda. Então é isso que Jesus está dizendo: olha, não adianta vocês procurar aqui ou ali, ele está no meio de vós. Era Jesus, e aqueles religiosos estavam rejeitando Jesus, e como então rejeitando também o reino de Deus automaticamente, tá? Então nós vamos seguir aqui a leitura no verso 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha, mais importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus dá aqui dois exemplos de juízo. No tempo de Noé houve a manifestação de juízo ali sobre o mundo, e somente Noé e a sua família foram deixados, somente Noé e sua família foram deixados no mundo para recomeçar o mundo. Os demais habitantes da terra naquele tempo foram levados pelo juízo de Deus através do dilúvio. Também aconteceu nos dias de Ló. Somente Ló e a sua família, no caso as suas filhas, porque a mulher de Ló, ela olhou para trás, mas somente Ló e as filhas foram deixados. Todos os habitantes de Sodoma, de Gomorra, foram levados pelo juízo, já não com água, mas com fogo e enxofre, Então vamos lá, e ele segue dizendo aqui, lembrai-vos, vamos lá no verso 30, olha só, vamos ler de novo: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia
Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Tá? Então vamos lá, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? A mulher de Ló foi advertida pelo anjo para não olhar para trás, mas o coração dela ainda estava apegado a Sodoma e Gomorra. Por isso ela olhou, e ali ela também sofreu o juízo, se transformando em uma estátua de sal. Então ele manda olhar, lembrar, da mulher de Ló, ou seja, nós não podemos ter nada de apego a esse mundo. Lá no verso 34 ele diz, olha, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Tá? Então vamos lá, um será tomado, o outro será deixado. Então quem será tomado e quem será deixado? Vamos analisar o texto que a gente acabou de ler, dos exemplos que o Senhor deu, tanto o exemplo de Ló como o exemplo de Noé. No caso de Noé, quem foi levado? Foi Noé que foi levado? Não foi Noé. Quem foi levado foram os habitantes da terra, que não aceitaram a salvação através de Noé, porque Noé pregava a salvação para os habitantes daquela terra, mas ninguém creu. E então, quem foi deixado? Quem foi deixado foi Noé e a sua família. Eles permaneceram aqui na terra. Não é assim? Quem foi levado por um juízo? Foram aqueles que rejeitaram a salvação, que rejeitaram a pregação de Noé. No tempo de Ló, mesma coisa. Quem foi levado? Quem foi deixado? Quem foi levado não foi o Ló. Quem foi levado foram os habitantes de Sodoma e Gomorra, levados a juízo. Então quem será levado? Serão aqueles que não creram, aqueles que não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Na sua vinda, estes serão levados para o juízo, E quem será deixado? Aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Estes serão deixados para viver com o Senhor aqui no estabelecimento, aí sim na conclusão do reino glorioso do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, tá? E aí sim nós reinaremos com Ele aqui nessa terra que será completamente restaurada. Não haverá dor, não haverá a tristeza, as perdas que nós sofremos hoje, a tristeza da perda, a tristeza das injustiças, tanto na nossa vida, na vida de outras pessoas, as maldades, tudo aquilo, aquela luta que nós temos contra a nossa vontade, a nossa carne também, tudo isso, as lágrimas que derramamos, tudo isso vai ficar no passado, tudo vai se fazer novo. Glória a Deus por isso, tá? E quem será levado? Levados serão aqueles que não receberam ao Senhor e que mesmo tendo a oportunidade não aceitaram e serão levados para o juízo. E é justamente disso que ele fala nesse último versículo, quando os discípulos perguntam, onde será isso, Senhor? Onde será isso? Aí Jesus ele diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, ele está falando aqui de juízo, tá? Haverá uma separação. Haverá, como diz lá em Malaquias, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor, Ele quer hoje te salvar. Hoje Ele está estendendo a mão para nos salvar. Venha a Ele,
Busque ao Senhor de todo o seu coração, tá bom? E eu quero orar pela sua vida. Você quer ser levado para o juízo ou deixado para o reino do nosso Senhor, o reino glorioso do nosso Senhor, que já começou na sua primeira vinda, mas que vai se consumar ali na sua segunda vinda? Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Hoje você já pode viver, sabe, vamos dizer, os benefícios desse reino, não na sua plenitude, não, ainda não, porque mesmo sendo cristãos, nesse mundo, nós, como o Senhor mesmo disse, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo ainda a gente tem as aflições, mas chegará um dia em que nós vamos ver que tudo valeu a pena. Não desanime, não perca a sua fé, siga em frente. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, tá bom? Prepare aí o seu copo com água, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, nesse momento, pela vida de cada pessoa que está acompanhando esta oração. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão, meu Pai, perdidos, que estão vivendo neste mundo, o mundo de perdição. Que estão, meu Pai, não tem paz. Essa pessoa que não tem paz, ela não tem paz dentro dela, no coração dela não há paz. Há uma angústia, uma tristeza, uma dor. E eu oro para que o Senhor traga paz, a verdadeira paz. Eu oro por aqueles que querem te entregar a sua vida, te receber como Senhor e Salvador. Aqueles que estão arrependidos dos seus pecados e que nesse momento dizem, eu não quero ser levado para o juízo. Eu quero ser deixado para viver a eternidade com o Senhor. Pai, eu em nome de Jesus clamo, eu em nome do teu Filho te peço que haja salvação em cada lar, cada coração, cada pessoa que recebe essa mensagem. Consagra este copo com água e ao beber desta água, que essa pessoa receba vida, saúde, forças. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te dê um fim de semana maravilhoso. Segunda-feira nós voltamos aqui com mais uma mensagem para o nosso coração. Deus abençoe.